Você já parou para pensar de que maneira a sociedade é oprimida e como são suas relações? A literatura brasileira se formou entre o final do período colonial e o Império, a partir do desejo de dar aos brasileiros sua própria literatura, disse o crítico Antônio Cândido. Nesse contexto, empenhados, vários escritores perceberam a distância em que nossa literatura estava ao comparar com a literatura produzida na Europa. No Brasil, nasci então como um desejo de superação dessa distância, marcada pela condição de produção na periferia do capitalismo, já que essa situação predominava e deixou marcas importantes na formação de nossa literatura. Não é novidade nenhuma que a opressão pode ocorrer de várias maneiras. Às vezes pode nem perceber, mas sim, ela ocorre e pode estar ocorrendo nesse exato momento. Mas vamos voltar ao passado. O fim da escravidão e o século XX trouxeram outros conflitos sociais, decorrentes ainda do processo de formação de literatura nacional. A permanência de estruturas ligadas à colonização e à formação de uma classe trabalhadora urbana colocava em cena assuntos e personagens ainda vinculados ao processo de formação periférica. Os movimentos sociais que se constituíram e se organizaram entre os anos de 1950 e 1960 têm reverbado atualmente em nossa literatura. Questões como racismo, gênero e classe social têm aparecido de forma cada vez mais em nossa literatura contemporânea. E gravando, Cagu! Bora, Cagu! Bora, Cagu! Na escrita romântica Cidade de Deus, analisando-a, o ponto de vista interno e diferente refere-se ao fato de um personagem que viveu na favela acabar aproximando o leitor da trama, exemplificando a opressão real sobre os periféricos. Podemos citar também grandes obras literárias, como Diário de uma Favela, Cidade do Paraíso, A Vida, e o poema de Mário de Andrade da ópera Café, Coral das Famintas. Sexta-feira na mansão, o ratão tava na onda. Sexta-feira na mansão, o ratão tava na onda. Só mortal, só mortal. Só... Autores como Carlos Drummond de Andrade, Graciliano Ramos, Mário de Andrade, Rachel de Queiroz, Patrícia Galvão, Jorge Amado, entre outros, tiveram como centro de suas preocupações o que se convencionou a chamar da participação dos anos de 1930, de questão social brasileira, sendo uma sociedade periférica. Seus conteúdos literários correspondem a seus estados de coisas, nem escravos nem proprietários correspondiam à chamada de pobres sem possibilidades de trabalho livre, uma forma de opressão. Podemos ver a opressão de diversas maneiras. Na literatura, como exemplo, no poema de Carlos Drummond de Andrade, O Operário no Mar. Vemos a obra se tratando de relação de distância. Na medida que o eu lírico reconhece sua diferença entre ambos, as personagens se sentem oprimidos, enaltecendo outro como atitude divina, como forma de redenção. Levando em consideração também que a obra foi escrita na fase engajada, que é caracterizada por preocupar-se com os problemas da sociedade brasileira, o eu lírico é favorável aos oprimidos, mas reconhece a distância que há entre eles.